Vespeiro Podcast. Salve, fã de basquete! Tá começando o terceiro episódio do Vespeiro Podcast, o podcast feito de torcedor para torcedor do Charlotte Hornets no Brasil. E nesse terceiro episódio, né, feito aí no início do ano pro brasileiro, né, a gente brinca que o ano só começa no Brasil depois do Carnaval, né, e a gente teve aí no meio do Carnaval aqui no Brasil também o All-Star Weekend, com um dos piores All-Star Games da história, né, sem defesa, sem competitividade e tudo mais, e também sem jogadores do Charlotte Hornets, infelizmente. Mas vamos marcar aqui nossa presença toda semana, como eu falei no último episódio, e tá vindo aí o episódio 3, onde a gente vai falar de Michael Jordan, os 60 anos do proprietário da nossa franquia. Vamos falar um pouco aí da trajetória dele como proprietário da franquia e se ele tem planos aí, né, para continuar nessa jornada. Vamos falar também de uma declaração aí que pintou na última semana do Miles Bridges e, assim, indicando que poderia estar voltando já em março para jogar no Hornets. Vamos discutir um pouco esse assunto. Vamos falar também dos próximos jogos até o final da temporada na Liga e algumas outras notícias aí rápidas que pintaram aí no Hornets durante a última semana. Então se liga aí, né, faça a sua primeira audição desse episódio, repasse para os amigos, curta, compartilhe o Vespeiro Podcast, que já está em todas as principais plataformas de podcast no Brasil. Beleza? Então, segue aí no terceiro episódio do Vespeiro Podcast. Então, Michael Jordan fazendo 60 anos, né, na última sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o proprietário, né, o sócio majoritário da nossa franquia e grande lenda do basquete, um dos melhores, se não o melhor jogador da história da NBA. Michael Jordan completou 60 anos já de vida e de uma vida recheada de conquistas, né, profissionais e também de decepções, né, algumas aí principalmente como manager. Então eu queria assim render homenagens, né, obviamente a essa lenda. Uma data como essa, completando 60 anos, é um símbolo de uma carreira, né, aí vitoriosa, que Jordan sempre, desde de novo, lá na universidade, né, de North Carolina, já despontou ali no início dos anos 80 como um dos principais prospectos da sua geração, né, e aí manteve altas médias contra todos os times aí que enfrentou e, claro, né, não podia ser diferente contra o nosso Charlotte Hornets. O primeiro jogo que o Jordan fez contra o Hornets foi em dezembro de 1988, né, na primeira temporada da nossa franquia, e ele já meteu de princípio 33 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, além de 6 roubadas de bola na cara do Hornets. E a média dele foi basicamente essa. Inclusive, durante toda a carreira, o Jordan fez 40 jogos contra o Hornets e teve média de 31,8 pontos, 5,7 rebotes e 5,4 assistências contra o nosso time. Jogos épicos aí também que ele fez, de mais de 50 pontos, né? Inclusive já pelo Washington Wizards, onde ele anotou 51 pontos, 7 rebotes e 4 assistências em 2001, já quase beirando seus 40 anos. O Jordan estava mandando bala contra o Hornets ainda.
foi uma das vítimas, das principais vítimas do Jordan, né, durante a carreira, o Charlotte Hornets. E ele sempre deixou claro, né, que tinha uma relação especial, né, quando a franquia foi elaborada, concebida, né, na NBA, veio no draft da expansão de 88. Ele sempre disse que era especial ir para o Charlotte Coliseum, né, jogar contra o Charlotte naquela época. E também esse foi um dos motivos que fez com que o Jordan, que é de North Carolina, né, na cidade de Wilmington, em North Carolina, ele também tentasse adquirir o Hornets muito antes da efetivação da sua aquisição da franquia lá em 2010. É sabido que o Jordan ele já tentou mesmo comprar uma parte da franquia logo após a segunda aposentadoria dele, em 99. Então, ele tentou falar com o proprietário dos anos 90, lá, o George Sheen, e o Sheen ele se recusou a negociar com o Michael Jordan naquela época. Depois, né, o Jordan, então, tem aquele movimento de ir para o Washington Wizards, né, como sócio também da franquia, mas depois ele volta a jogar, inclusive fazendo esse jogo aí épico que eu falei em 2001 contra o Hornets. Enfim, os planos dele por lá não deram certo. Aí em 2006, em 15 de junho de 2006, ele fechou, né, um primeiro acordo com o Robert Johnson, né, que é o primeiro proprietário negro de uma franquia da NBA, né, e ele era proprietário do Charlotte Hornets, né, e os dois fizeram um acordo ali em 2006, onde o Jordan, na época, teve uma participação minoritária. Então, assim, ele ficou por pelo menos 4 anos, onde só em fevereiro de 2010 eles sentaram novamente para conversar. A Liga também fez reuniões, a NBA, né, fez reuniões para intermediar o negócio, e o Jordan efetivamente se tornou o sócio majoritário da franquia em fevereiro de 2010. Ele, como eu falei, sempre abordou, né, a compra da franquia de Charlotte muito para além do lado esportivo. Ele tentou também dar essa dimensão de envolvimento com a comunidade. São vários, desde essa época que ele adquire majoritariamente a franquia de Charlotte, do Hornets. Ele tem muitos trabalhos sociais na região. Charlotte tem se expandido, era um time que não tinha, por exemplo, time na D-League, e recentemente, poucos anos atrás, o Greensboro Swarm foi criado, que é um time de desenvolvimento do Charlotte, então, com uma quadra na cidade ali próxima de Charlotte, de Greensboro. Então, essa relação do Jordan com Charlotte, com North Carolina, sempre a gente pôde presenciar em eventos assim. Inclusive, eu lembro que recentemente teve um furacão que passou pela região, e ele, né, em pessoa, além de doações em dinheiro que ele faz recorrentemente, ele se envolveu na reconstrução, em doações ali, em aparições públicas, né, fazendo esse trabalho aí, ajudando essa região de North Carolina. E, inclusive, aí na última semana, né, ele fez uma doação de 10 milhões de dólares para a Fundação Make-A-Wish, uma fundação que ele também já ajuda há muito tempo, né? Ele também, por uma parceria que ele consegue com o Charlotte Hornets, com uma clínica médica, Novant Health, né, que é patrocinadora do Hornets, ele recentemente também construiu uma clínica médica, né, na cidade dele, né, em Wilmington, que é próximo ali de Charlotte, que oferece atendimentos médicos gratuitos ou com descontos, né, para pessoas de baixa renda. Então, assim, o Jordan, eu quero trazer essa dimensão do negócio de adquirir a franquia, para além do lado esportivo, representa para ele um envolvimento com a cidade natal, com os anos que ele passou na Universidade de North Carolina. E assim, algo que faz até pensar que se Charlotte já fosse uma franquia existente na época que ele saiu do college, provavelmente seria um destino provável do Michael Jordan, né? Mas na época isso não ocorreu, e ele, né, foi parar aí como terceira escolha do draft, né, no Chicago Bulls. Então,
eu queria trazer essa dimensão, óbvio que para os negócios, né? Por exemplo, falando de negócios, vamos dizer que o negócio feito em 2010, né? O Jordan comprou o Charlotte Hornets, né? Na época o Charlotte Bobcats, por 275 milhões de dólares, e aí de lá para cá a franquia só valorizou, como todas as franquias na NBA, né? E hoje ela vale 1,7 bilhão de dólares. Só no último ano teve um crescimento aí de valor de 11% na nossa franquia, mas assim, é um movimento que aconteceu com todas as franquias da NBA. Charlotte ainda está em 26ª franquia em valores, né, assim, em termos de valores em relação às 30 que tem na NBA, é a 26ª, mas porque nesse período aí de mais de 10 anos, né, todas as franquias se valorizaram por contratos de transmissão novos, patrocínios que chegaram, novos acordos de marca e tudo mais. Então, esse é o Charlotte Hornets do Michael Jordan, e assim, eu vejo muita especulação falando que o Jordan vai vender a franquia por conta dos resultados ruins. Me parece mais especulação. Nessa temporada mesmo, o Jordan se envolveu na contratação do novo treinador, né? Participou ativamente das entrevistas, né? O Steve Clifford, depois de ser contratado, né? Recontratado, ele também disse que o Jordan já falou algumas vezes da presença do Jordan para estabelecer reuniões com o staff técnico e tudo mais. Além de outros negócios que ele tem na região, né? Tem negócios na NASCAR, por exemplo, onde ele é dono de uma equipe, né? Que tem até o Bubba Wallace, que é um dos corredores lá, com outro sócio também, ele tem essa equipe de NASCAR. Então, eu acho que o Jordan, ele entendeu, né, assim, nos últimos anos, que talvez algumas atitudes dele junto à quadra estavam tomando uma dimensão maior e talvez até atrapalhando um pouco a parte esportiva do desempenho do time. Eu lembro, por exemplo, de uma situação que ficou famosa, onde ele deu um peteleco assim no Malik Monk quando ele cometeu uma infração no final de um jogo que o Hornets estava ganhando no último lance, e aí por conta de uma invasão de quadra do Malik Monk, o Jordan acabou sofrendo uma penalização e quase perdeu aquele jogo, e o Jordan estava ali do lado, né, no banco do Hornets, e acabou dando esse tapinha, digamos assim, e aquilo tomou uma proporção gigante, 8 milhões de visualizações no YouTube desse vídeo. Na última temporada mesmo, quando Kelly Oubre perdeu uma cesta de 3 pontos e o Charlotte perdeu o jogo para o Lakers, que estava ganhando nos últimos 2 lances, o Jordan não deixou de demonstrar sua frustração, né, com o time, saiu de um camarote, né, com cara de poucos amigos. Enfim, eu acho que ele está tomando essa dimensão de que qualquer movimento que ele faça envolvendo ali, né, o Charlotte Hornets, isso chama os holofotes e joga uma pressão adicional nos jogadores que talvez não seja necessária. Mas eu ainda aposto que ele vai manter os negócios com o Charlotte, até onde a saúde, né, onde a disposição física dele permitir. Então é isso, parabéns a Michael Jordan pelos 60 anos de idade, que venham muitos anos aí, que ele consiga atingir o objetivo de levar nossa franquia aos playoffs e a uma final, quem sabe, de temporada. Tudo que o torcedor do Hornets quer, e seria lindo para o fechamento da história dele ali com o North Carolina, um garoto que começou no college e pode terminar como dono de uma franquia, sendo campeão e adicionando mais títulos à sua carreira. Vespeiro Podcast. Bom, agora eu vou falar sobre um tema que apareceu aí nessa semana. Eu comecei a me dar conta que nos 3 episódios lá, já de lançamento
do Vespero Podcast, eu estou tratando desse tema recorrentemente, mais do que eu achava que ia tratar agora no início de trabalho, de produção de conteúdo, né? Que é o tema do Miles Bridges. Parece que a cada semana vem novas informações aí sobre esse caso, né, envolvendo o Miles Bridges. E essa semana especificamente é porque ele foi encontrado num jogo do Michigan State, que era a equipe que ele defendeu no college, no basquete universitário lá dos Estados Unidos, e encontrado no jogo do Michigan State, o Miles Bridges, né, ele indicou que poderia voltar aí à atividade em março, perguntado por um jornalista da Associated Press. Então começou, obviamente, uma especulação aí de retorno, né, já do Miles Bridges no próprio Charlotte Hornets. A gente já discutiu aqui, eu já coloquei, é a terceira vez que eu estou colocando a minha posição enquanto torcedor e já tenho visto aí reverberar tanto em fãs fora do Brasil como aqui no Brasil essa posição também, em discordar, né, da aquisição do Miles Bridges pelo Hornets, mesmo que seja por um valor aí menor, né? Eu acho que tem algo aí da relação do tratamento à violência doméstica, né, por parte da NBA e obviamente de uma franquia como o Hornets. Então eu sou contra, mas me parece que assim o Hornets entende essa situação de um modo muito estranho, né? De um modo como se não houvesse outras alternativas para o Hornets a não ser renovar um contrato com esse jogador, como se a franquia estivesse desesperadamente precisando, ou como se tivesse que atravessar todos os outros procedimentos legais para reintegrar esse jogador ao elenco, que eu acho que não condiz com a realidade. Então, assim, já que o tema voltou, né, e que está aí às portas de acontecer, a gente não sabe, porque isso publicamente a franquia e a NBA não falam sobre esse caso, né? A gente teve aí no último episódio, eu comentei o Mitch Kupchak dizendo que só depois das investigações da NBA eles partiriam daí para falar sobre a questão do Miles Bridges, indicando que também por parte da franquia tem uma aceitação aí do jogador caso ele esteja habilitado a voltar para o jogo, né? Para a liga. Então, assim, vamos tratar a coisa como séria, né? A Michelle Johnson, que é a ex-companheira do Miles Bridges, ela, né, no final do ano passado, né, ela fez essa denúncia de agressão do Miles Bridges e ela postou fotos, inclusive no Instagram à época, mostrando as agressões que ela sofreu, né? Concussão, fratura facial no nariz, né, contusão nas costelas e outras lesões. E também tem uma acusação, além disso, eles têm 2 filhos, né? Tem uma acusação aí pesando contra o Miles Bridges, também por violência psicológica, enfim, contra as crianças, né? Que provavelmente presenciaram toda essa violência. Então, assim, ele, né, depois de ser preso, detido na época dessas agressões, enfim, ele postergou, a defesa dele postergou por várias vezes o julgamento e no fim ele não contestou, né, as acusações, o que garantiu a ele a liberdade condicional e aí o comparecimento dele por 3 anos em sessões de aconselhamento familiar, mais de 100 horas de serviço na comunidade, entre outras coisas. Então, enfim, uma pena também branda, mas que é o que foi aplicado a partir do momento que ele não contestou as acusações. Falando da parte esportiva, o artigo 6º, nas seções 15 e 16 do Código de Conduta dos Jogadores da NBA, lida especificamente, né, com os casos de prisão e por violência doméstica, abuso sexual ou abuso infantil, né? E a liga não tem, né, um tratamento, assim, uma decisão, né, de punir qualquer jogador só porque eles foram presos nessa situação. Eles ativam aí um mecanismo, né, de que 3 pessoas assumam investigações e façam avaliação para entregar para o front office, né, para o escritório da liga.
né? E aí sim é que vai ser tomada alguma medida em relação a algum jogador especificamente. Quer dizer, um código bem brando, né? Assim, a gente tem muitos casos na NBA, né, gente? Vou lembrar aqui de alguns clássicos, né? Dennis Rodman, Jason Kidd, Rasheed Wallace. A gente tem o Eric Bledsoe também. O próprio Hornets já teve um jogador ali na época do Bobcats, que era o Jeff Taylor, que teve problemas também. Greg Oden, Ty Lawson, Jared Sullinger, Terrence Williams, Dante Cunningham, né? DeAndre Lingis, Jordan Hill, enfim, em comparação com outras ligas como a NFL, são menos casos, mas assim, só dos nomes que eu falei aqui, vocês já percebam que são as ligas, né, desportivas norte-americanas lidam muito mal, e claro, não só norte-americanas, no Brasil também a gente tem diversos casos aí que são abafados, né, no fim, para que se mantenha aí o jogador em atividade, que os ganhos do time continuem esportivos e financeiros, né? Então, é uma situação extremamente triste, né? Extremamente incômoda, né? Mesmo para a gente que é torcedor, ter que lidar com esse tipo de notícia. A gente não sabe se o Brady já teve alguma informação, se essa investigação da NBA já está chegando às vias do final, né? Para ele ter dado essa declaração que pode ser que ele volte em março, né? O Adam Silver, que é o comissário aí geral da NBA, né? Ele já disse que queria dar uma nova abordagem para esses casos de violência doméstica, mas me parece que se esconder, né, como aconteceu no caso do Miles Bridges, e não dar nenhuma declaração pública até então, não me parece o melhor caminho para resolver a situação, né? Então, é uma notícia, né? Cada semana parece que vem uma notícia. Vamos falar a real, o Charlotte me parece que realmente está a fim de readquirir esse jogador, né, reintegrar ele ao elenco. Pode ser que ele também, diante de toda a repercussão do caso, ache vantagem para o prosseguimento da carreira dele, esse acordo com uma franquia, né, que o lançou, que o draftou e tal, e não queira fazer um movimento de mudança nesse momento. Mas, né, a gente sempre vai olhar para esse caso com críticas, porque, né, transcende a questão da quadra, né? É uma questão aí que envolve, né, assim, condutas de cidadãos, enfim, violência contra, inclusive, familiar, intrafamiliar, com as crianças, com os filhos dele e principalmente com a ex-companheira. Então, sobre o Miles Bridges é isso, né? Não temos ainda uma posição certa. Assim que tivermos, né, novidades, a gente vai abordando aqui no podcast também. Vespeiro Podcast. All right, Hornets don't have a timeout. Chance to win it right here. Rozier gonna have to put something up. Yes! Terry Rozier! How do you do? E para terminar, vou dar algumas notícias rápidas. A gente ia falar do Red Jackson, né? Fechou o buyout com o Hornets e foi pro Denver Nuggets, né? Fechou com o Denver Nuggets. Então esse lugar aí no time ainda tá vago. O Charlotte tem até 26 de fevereiro para ocupar, né, essa 14ª vaga na equipe, e pode ser com um contrato two-way aí, como o Theo Maledon ou o Bryce McGowens podem fazer um contrato aí de extensão até o final da temporada, pelo menos, para que esse lugar no elenco não fique vago, porque senão a franquia vai sofrer alguma punição. Bom, tivemos aí antes do break, né, do All-Star Weekend, a gente teve jogos aí em que o Hornets começou com a nova rotação, né, LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington e Mark Williams, né, no lugar do Mason Plumlee. O Mark Williams estreou muito bem com duplo-duplo contra o Boston Celtics, depois fez um jogo péssimo contra o Denver, mas também contra o Jokic, né? Teve muita dificuldade de
marcar o DeAndre Jordan, por exemplo. E aí depois teve um ótimo jogo contra o Atlanta Hawks, em que ele tem uma jogada épica que ele dá o toco na defesa e vai enterrar, né, no ataque. E o Charlotte ganha esse jogo por 144-138 e o Mark Williams faz 15 pontos e pega 5 rebotes. Né? E o último jogo aí contra o Spurs, também uma vitória numa atuação fantástica do LaMelo Ball, mais uma atuação fantástica do LaMelo, né? Assim, a gente pode um dia debater as deficiências, como eu já falei, do LaMelo, mas ele tem tido sucesso aí, principalmente contra o Atlanta. Ele fez 30 pontos e 15 assistências, assim, o primeiro jogador do Hornets a ter esses números, por exemplo. E no último jogo contra o Spurs também, o Hornets saiu vencedor. E o que nos leva também a pensar, né, gente, para frente aí, a gente tem 22 jogos até o final da temporada, 14 deles em casa, né? Hoje a gente pode olhar para essa situação de duas formas, né? A gente pode esperar que o time vá mostrando condições aí de enfrentar outros times na próxima temporada de igual para igual, desenvolvendo jogadores jovens, como eu já falei, etc. E também a gente pode olhar assim, em comparação com outros times como Detroit Pistons, Orlando Magic, Spurs, etc. A gente tem que ver como que esse final da temporada vai impactar para cada franquia, né, no draft de 2023. Inclusive essa situação do Bridges que eu comentei anteriormente também impacta nisso, né? O Charlotte vai deixar os caras ganhando. Play-in a gente não vai pegar, tá? É quase impossível, a gente tá aí com vários jogos atrás das outras franquias que estão lá próximas, então a perspectiva para o Hornets é ficar ali nas 4 últimas posições, né? Se ficar entre as 3 últimas vai ter mais chances, né? Ali, chances iguais ali com as outras 2 franquias que forem a pior da liga na hora da loteria do draft, mas são chances semelhantes ali, muda 1,5%, né, se ficar como a 4ª pior franquia, né, no caso. Mas assim, são perspectivas. De qualquer modo, a gente provavelmente vai ter ali vai ficar ali no top 10, no top 7, quem sabe, né, a nossa ideia é ficar no top 1, né, na primeira posição para pegar o Wembanyama, mas a gente tem outros prospectos aí que podem render mais perto do draft. Eu vou fazer um especial aí falando das possibilidades, de como que a gente pode pensar outros jogadores aí vindo, né? Eu falo muito do Wembanyama porque obviamente é aquele objeto de desejo, é aquele jogador que toda a franquia quer no momento, porque vai dar um salto de qualidade imediato. Mas então é isso, 22 jogos, a gente vai ter que esperar para ver em quadra quais as opções aí do Hornets para esse final de temporada. Kelly Oubre Jr. vai voltar provavelmente nos próximos jogos, então também dá um boost aí de profundidade na equipe. Cody Martin me parece que não volta nessa temporada, então são essas as perspectivas que estão aí na mesa. Tá bom? Então por hoje era isso. Né, a gente vai agora observar como que vai ser essa retomada do Hornets em quadra. Vamos esperar para ver essa situação incômoda, né, triste do Miles Bridges aí, que essa possível volta ou não volta, se ele estava viajando quando ele falou isso, se ele tinha informações concretas e tudo mais, e acompanhar aí para ver os novos desdobramentos desse caso e também do desenvolvimento dos jogadores jovens aí da equipe, principalmente Mark Williams, Nick Richards, Bryce McGowens, ver como eles vão ter chances, Kai Jones também, né, ver como eles vão trabalhar com essas chances aí que eles podem estar tendo aí nesses últimos 22 jogos que faltam para a gente encerrar a temporada regular, né, da NBA, que acaba lá em 9 de abril. Então é isso, curtiu o episódio?
segue a gente nas principais plataformas aí de áudio, de podcast, curte, compartilha aí com os colegas, com os amigos, torcedores do Hornets. A gente também tá nas redes sociais, curte lá no Twitter, Facebook, Instagram, para que cada vez mais torcedores do Hornets no Brasil conheçam o nosso trabalho, possam interagir conosco e fazer esse podcast cada vez melhor, né? Para que a gente aumente nossa rede, para que a gente aumente nosso vespeiro, a gente precisa muito da colaboração de vocês. Não esquece de se inscrever também lá no YouTube, que a gente vai estar soltando nos próximos dias. E é isso, gente. A gente tem algumas ideias, sabe que o podcast está no início, tem que melhorar tecnicamente, estamos aí com novos projetos pensados para mais para frente, conteúdos exclusivos. Vocês vão saber de todas as novidades nos próximos episódios e assim que a gente for fazendo, executando as nossas ideias. Não esquece de passar esse podcast aí para frente, esse episódio para outros fãs de basquete. É isso então, um abraço e até semana que vem. Vespeiro Podcast.